as mesmas pessoas comandando por diversos anos o país, nas suas diversas áreas. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi um dos responsáveis pelo aumento dos atritos, entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também o presidente Lula. Ele, pelo menos é o que diz a matéria. Sigo. Ele estava no time que encorajou senadores a votarem contra a indicação do AGU, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a uma vaga no tribunal. Agora, porém, Alexandre de Moraes foi o anfitrião do acordo de paz entre os dois, Alcolumbre e Lula, para salvar o quê? A própria pele. Moraes estava entre os principais interlocutores de Luiz Inácio Lula da Silva no judiciário. O ministro era ouvido para indicações de vagas em tribunais e era apontado como um importante aliado do presidente em julgamentos. Depois que Messias foi rejeitado, no entanto, pelo Senado, a situação mudou. Na avaliação de integrantes da cúpula do judiciário, Moraes tem interesse não apenas em reconciliar Lula com Alcolumbre, mas de ficar perto de ambos. Essas relações podem ser fundamentais para a sobrevivência do ministro no Supremo. Aguardam a deliberação do Senado dezenas de pedidos de impeachment contra integrantes do tribunal. Um dos alvos mais frequentes é Moraes. Para o ministro, o ideal seria ver Lula reeleito em outubro, e Alcolumbre mantido no comando do Senado em 2027. Com essa configuração, seria mais fácil impedir a abertura de processos de impeachment contra integrantes do Supremo. Mas para que o Centrão atual ele consiga repetir no ano que vem o que conseguiu o ano passado com a eleição de Alcolumbre, Moraes precisa ver azeitada então a relação dos três, Moraes, Lula e Alcolumbre, para poder se manter no posto e ocupar o cargo de presidente do Supremo o ano que vem. Max, eu paro por aí, a matéria é extensa, mas volto contigo. Tem um ponto aí, Max, que não dá para fugir e pode passar sutilmente despercebido. Indicação para outros tribunais. Max, tem uma extensão, tem ramais de Alexandre de Moraes por onde você andar no Brasil. Desembargadores, juízes que votam, decidem, julgam na mesma linha, fortalecendo o trabalho de Alexandre de Moraes. Então essa história de interlocutor próximo, ouvido por Lula, e aí o motivo do cafezinho que vira jantar, esse ponto é muito importante para mim, além, é claro, de todo o foco da matéria, porque, o Max, é perpetuação. É perpetuação. Tem muita gente hoje a serviço de Moraes, indicada por Moraes, Max. Vitória, e essa palavra que você trouxe agora, perpetuação, eu acho que ela resume bem a situação dos três. Nós estamos falando de um quarto mandato do Lula, nós estamos falando de alguém que tem um mandato vitalício, que é o caso do Alexandre de Moraes, e estamos falando de mais uma continuação do Davi Alcolumbre como presidente no Senado, ou seja, eu acho que já é o terceiro, já seria aí, eu acho que o terceiro mandato do Alcolumbre na presidência do Senado. O que é isso, sabe? Eu vejo assim essas coisas e eu fico pensando, como é que ninguém está percebendo? Não é possível que as pessoas não estejam percebendo. Eu me lembro até daquela fala do Lula, com a Angela Merkel e outros de esquerda, da esquerda globalista, quando ele falou que ele ia para o quarto mandato, eles se espantaram. Mas pode? Você pode ter um quarto mandato no Brasil? E aí o Lula explicou que se não for consecutivo, poderia, enfim. O que está claro aqui, gente? Está se criando quase que um estado paralelo no Brasil. Você tem as mesmas pessoas comandando por diversos anos o país,
nas suas diversas áreas. Você tem uma máquina pública, e aí o Pittoli lembrou bem, ainda tem as garras, né, os braços de Alexandre de Moraes através do judiciário. Da mesma forma, você tem os braços do PT na máquina pública. Da mesma forma, o Davi Alcolumbre representa uma ala do Centrão, que também tem seus braços na máquina pública a nível nacional. Então está muito claro o que está acontecendo. Eu ainda adicionaria, na verdade, o Hugo Mota nessa história. É porque o Hugo Mota ele não entrou nessa conversa porque ele não precisou de pacificação. O Hugo Mota já é um aliado do Lula, nós já vínhamos falando isso já aqui há algum tempo, agora está claro para todo mundo quando ele diz que vai apoiar aí o Lula na reeleição, lá na Paraíba, enfim. Ele, para mim, foi um dos grandes um dos grandes articuladores aí dentro do Partido Republicanos que impediram essa aliança republicanos com o Flávio. Claro, a presença do Alexandre de Moraes naquela reunião que eu comentei aqui do Marcos Pereira com o Hugo Mota também diz muito sobre isso. E aí eu relembro a fala do Flávio hoje para a imprensa, Pittoli. O Alexandre de Moraes é o maior articulador político do Lula. É exatamente isso que a gente está vendo. Algo que, por si só o fato da gente falar essa frase e todo mundo concordar, isso significa que ele não deveria mais ser ministro. Isso já é motivo para impeachment do Alexandre de Moraes. Então, o que está acontecendo? Você está tendo uma aliança espúria, uma aliança de pessoas que fazem parte de um grupo. Qual que é o interesse desse grupo? Isso é muito importante que você entenda, gente. A esquerda não tem valores, tá? A esquerda, ela não vai defender o tempo todo a mesma coisa. Ela vai conforme ela achar que vai vencer, né, na opinião pública. Então, se num dia ela acha que defender o homossexualismo é importante, ela vai defender. Mas se no dia seguinte ela achar que ela tem que ser contra, ela vai ser contra. As pessoas têm que entender isso. Essas pautas que a esquerda usa hoje, amanhã ela pode não usar. Porque a única coisa que importa para eles é manter-se no poder. E tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente de 2018 para cá, tem como esse único objetivo, é manter os mesmos grupos no poder. O Lula representa um grupo, o Alcolumbre representa um grupo que é muito parecido aí com o grupo de Alexandre de Moraes, mas que tem outras pessoas também por trás dele. Ou seja, são os mesmos grupos que há décadas dominam a política, a economia, dominam o país inteiro, que não aceitam que a população possa escolher os seus líderes. Essa é a verdade. Essa é a grande luta que está acontecendo nesse momento no Brasil e que está consolidada nessa eleição. Você veja, muita gente criticava o Flávio pelo fato dele estar próximo ao Centrão, porque entendia que o Centrão era parte dessa máquina, né, de controle de poder no Brasil. Agora o Centrão teve que desembarcar do Flávio. Por quê? Porque a pressão interna ficou muito forte. Então agora nós temos esses dois grupos muito claros. Um grupo que quer manter-se no poder, que vem dominando o Brasil há décadas, e um outro grupo que quer mudança, um grupo que representa de fato a vontade da população, que está disposto a combater de verdade o crime organizado, que está disposto a gerar prosperidade para a população, ou seja, não ficar agradando banqueiros, não ficar agradando os grandes empresários, né, os campeões nacionais, mas fazer sim aquilo que vai em favor da população. Então, é uma luta, é uma eleição, eu diria, pela sobrevivência daquilo que restou da democracia brasileira. Que quando você vê os planos dessa gente, você percebe o seguinte: como que vai ser o Brasil em setembro do ano que vem, se nós tivermos Lula na presidência, Alcolumbre na presidência do Senado, o Mota na presidência da Câmara e Alexandre de Moraes na presidência do STF.
né? Eu acho que não é difícil de entender que tipo de país nos espera nos próximos anos se essas pessoas continuarem no poder, Pitoli. Isso chega a ser até um pouco assustador, mas eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho imaginativo para você entender a gravidade, o que está em jogo neste ano de 2026. Eu ouso dizer, Pitoli, que essa pode ser a última oportunidade que a gente vai ter para tirar essas pessoas do poder. Talvez a próxima pode levar décadas a surgir. Eu brinquei num outro programa que a gente está no que seria a Venezuela de 2010. Ali decidiu muito do futuro da Venezuela. Levou-se 16 anos para que a Venezuela pudesse reverter aquilo que aconteceu em 2010. Quanto tempo vai levar para reverter uma situação dessa que a gente está vendo no Brasil, em que há um grupo, seria uma elite, né, da política e da economia brasileira, que hoje domina o país? Quanto tempo vai levar se a gente não aproveitar essa janela de oportunidade que a gente tem agora? Há uma pressão internacional. A gente nunca teve essa pressão antes. Então, há uma janela de oportunidade que precisa ser aproveitada. É por isso que eu tenho muita reticência em quem fica, nesse momento, criticando Flávio, criticando a sua candidatura, porque está fazendo um desserviço para o país, está fazendo um desserviço para o povo brasileiro e acaba fortalecendo esses planos que a gente está falando aqui. Exatamente esse mesmo grupo que quer dominar o Brasil inteiro, Pitoli. A Venezuela de 2010 chega em 2026 precisando do Trump, da operação, 25% menos da população, fora os mortos de fome, perseguidos, né, Max? Edu, exatamente. Pois é. Edu, em 2022, segundo turno, saiu um artigo na Folha, e eu confesso a você, não vou me lembrar textualmente agora, mas me lembro do teor, perfeitamente, que no mesmo parágrafo, acho que eu já disse isso aqui, no mesmo parágrafo, trazia que, ouvindo ministros do Supremo, a coluna apurou que a vitória de Lula será mais confortável para os ministros. Isso eu quase que reproduzi textualmente, com certeza. Só que no mesmo parágrafo, Edu, as facções criminosas, a exemplo do PCC, pensam da mesma forma. Quando eu li aquilo, interessado de choque, falei, que? Então a Folha de São Paulo está dizendo para mim que ouviu ministros do Supremo e pessoas ligadas ao crime, e o Supremo e o crime pensam igual? É isso mesmo? O Brasil é esse? Fiquei esperando desmentir. Fiquei esperando uma nota do Supremo Tribunal Federal. Era, acho que é coluna radar da Folha. Eu fiquei só esperando. Edu, ninguém desmentiu. Ou seja, na eleição de 2022, nós entendemos que era mais confortável para o Supremo e para o crime organizado a vitória de Lula. Por que eu faço essa introdução, Edu? Nós temos agora Moraes assumindo que é melhor para ele vitória de Lula. Ou seja, ele é nosso adversário de novo. Só que eu não tenho a caneta que ele tem, não tenho o poder que ele tem, não ando com quem ele anda, não tenho os 80 milhões do contrato de 129 na conta, eu não tenho esse poder. Então, eu, mais uma vez, penso num olhar de Trump sobre nós, porque a nossa força é Davi Golias, Edu, é Davi Golias. Saber que Alexandre de Moraes declara estar do outro lado torna essa guerra ainda mais tensa, Edu. Sem dúvida, Tony. Sem dúvida, ainda mais sendo se não for o principal agente, né? Agente no sentido de praticante da ação, o principal agente de opressão do Brasil recente, para pegar os últimos 7 anos, né? Então, não basta ser um agente de opressão, né? E isso foi substanciado também por alguns agentes da Polícia Federal,
porque bastava o diretor-geral da Polícia Federal oficiar o Senado para que cumprisse a sua competência, já fazendo um apontamento de crime de responsabilidade do ministro diante de uma ordem legal que claramente esbarra é uma forma até polida, né, uma forma carinhosa de dizer, que viola frontalmente dispositivos da Constituição e de leis especiais, né, mas não foi feito. Então, ao longa-manos do ministro Alexandre de Moraes, que é um violador internacionalmente conhecido por violação de direitos humanos, quem viabilizou foi alguns agentes da Polícia Federal. E aqui, nesse meu comentário, superando essa primeira parte, eu comento sobre a etimologia, ou seja, a origem da palavra política, né? Especialmente a parte do politique, do grego, que está relacionado à arte de administrar os assuntos da cidade, que a cidade era o Estado na época, mas você pode colocar como uma vida pública a relação da administração. O que o Alexandre de Moraes, então, está fazendo, intermediando situações com o Davi Alcolumbre e o atual presidente da República? Né? Vale lembrar que o Estado de Direito ele tem que ser pautado na objetividade. Se você deixar a critério da subjetividade, ou sempre a prevalência da discricionalidade, você está embasando o inciso 37 do artigo 5º, que é: ninguém será julgado, processado, senão pela autoridade competente, e não haverá juízo do tribunal de exceção. Que se trata de exceção porque ela foi, né, exceção ao direito. Então você deixou a critério da subjetividade. Então nós falamos aqui já numa outra oportunidade do interesse do ministro Alexandre de Moraes. Ele está atuando como agente político, um ator político que quer se esforçar, além de todo aquele que foi noticiado pela velha imprensa também, o tracking da configuração do Senado, porque eles estão tentando medir e antever a movimentação da casa com a nova composição por causa do risco de impeachment. Né? A gente comentou isso em outra oportunidade, semana passada, quando foi confirmado este jantar, ele sendo anfitrião de um jantar com Davi Alcolumbre e o atual presidente da República. Então, eu trago essa reflexão para você de casa. Se nós temos, né, na etimologia da palavra política, que está relacionado a administrar assuntos da cidade, né, a parte da vida pública, que foi isso que ele fez, ele não poderia ser esse agente. O ministro tem que ficar inerte, ele é um magistrado. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a objetividade é a base do Estado de Direito. Você não pode ficar agindo de forma subjetiva. Nós temos, então, um ministro, agente político, tentando costurar acordos com a finalidade eleitoral. Está muito claro isso. Está muito claro. Ele nem pleiteou nada envolvendo o Bessias. Ele pleiteou, a gente noticiou aqui na semana passada, ele pleiteou, por exemplo, o avanço da PEC da escala 6x1. Qual é o interesse do ministro Alexandre de Moraes nisso? Exatamente o fim eleitoral. Ele sabe que o último suspiro dele seria a vitória do Lula, a última chance dele. E aí eu concluo meu comentário até como um sinal de esperança. Se ele está acelerando, de forma até que acaba ficando público e notório, noticiado pela velha imprensa, estas ações, significa que ele sabe que ele corre risco. E aí eu uso 2022 como essa referência analítica, como analogia. Porque em 2022 o Centrão poderia apoiar Jair Bolsonaro. A única exigência dos ministros foram: reconheça o resultado das eleições na segunda-feira após segundo turno. Ponto. Eles não se importavam com as alianças políticas, Ciro Nogueira apoiando Jair Bolsonaro, eles não se importavam. Hoje eles se importam. Alguma coisa mudou. E aí que eu me pauto a esperança. E aí verdadeiramente eu concluo o meu raciocínio. Essa eleição é tão importante, tendo em vista a indicação de 4 ministros, que se, na pior das hipóteses, o atual presidente se reeleja, eu, que nasci em 84, demorará, né, não verei qualquer mudança, tendo em vista 50 anos pela frente, tendo a média de trabalho de um ministro, né, dependendo da idade que ele foi indicado, de trabalho no Supremo Tribunal Federal. Então, seria a eleição mais importante pela sobrevivência do Brasil que nós conhecemos, e qualquer resquício de tentar recuperar o Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil, Piton. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.